Bem-vindo ao IFSPcast. Eu sou o Gabriel, quem editou esse vídeo aqui para o YouTube, e eu gostaria de dizer que contamos com problemas de instabilidade, e que esse episódio está disponível em todas as plataformas, com os links aqui na descrição. Se gostar, deixe seu like e estamos abertos a sugestões aqui nos comentários. Dito isso, fique com o podcast. Olá, bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou a Giane. Eu sou a Aline. E eu sou a Ana Carolina. E eu sou a Cris. E nós somos o IFSPcast. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a importância da leitura para a formação de jovens e adultos. E para isso, a gente tem a honra de receber o primeiro quadrinista a ser membro da Academia Paulista de Letras, o mais premiado e famoso cartunista do Brasil, que marcou a infância de diversas gerações, principalmente com a Turma da Mônica. Seja bem-vindo, Maurício de Souza, e muito obrigado por aceitar o convite. A gente tem uma admiração muito grande por você e todo o seu trabalho. Muito obrigado, gente. Obrigado pela apresentação bonitinha que você fez aí. Afinal de contas, nos últimos 60 anos, eu andei trabalhando bastante para vocês. Não para vocês, que vocês não tinham nascido ainda, mas para um monte de crianças aí, que muitas delas aprenderam a ler com a Turma da Mônica, né? Algumas de vocês provavelmente também. Então vamos lá. Quando você começou a produção de desenhos para os gibis, você imaginou que conquistaria um lugar tão importante na literatura brasileira? Lógico que não. Eu não era adivinho, profeta, ninguém adivinha o futuro. Mas eu queria fazer exatamente o que eu estou fazendo hoje, desde sempre. Eu queria desenhar, fazer história em quadrinhos, criar personagens, fazer historinhas, e depois de algum tempo, depois de historinhas, eu queria fazer gibi, eu queria fazer filmes, queria fazer desenhos animados. E, logicamente, eu queria ficar muito próximo do leitor. Tudo isso, nos últimos anos, e dezenas de anos, né, eu fui fazendo aos poucos. No começo foi muito difícil. Não havia tradição de história em quadrinhos brasileira no país. Não havia tradição de personagem brasileiro. Nunca tinha dado certo. Algumas pessoas tentaram, mas não deu certo, então ficou aquela ideia de que no Brasil não vai ter história em quadrinho brasileira, não vai ter personagem brasileiro, não vai dar certo, puxa vida. Então, quando eu comecei, jovem, a querer fazer e falar o que eu queria, muita gente falava, esquece, não dá certo, vai fazer outra coisa na vida, seja outra coisa. Todo mundo falando que não ia dar certo. Eu não liguei para isso, eu acreditava em mim, eu acreditava que eu ia conseguir, eu acreditava que eu ia desenhar, que eu ia conseguir criar personagens. Nunca duvidei e nunca me desviei do meu propósito, da minha ideia de fazer o que eu faço hoje. Deu certo. É só a gente teimar, se preparar bem. Lógico que precisei treinar bastante desenho, estudar bastante história de quadrinhos, principalmente a partir das histórias de quadrinhos americanas que dominavam o mundo. Eu vi como é que eles faziam. Estudei bastante o processo todo, a mecânica, como é que eles se espalhavam pelo mundo com um processo de divulgação muito eficiente. Eu copiei o que eles faziam, adaptei ao Brasil e estamos aqui hoje falando da nossa história, que já está fazendo o 70º aniversário, se não me engano. Já estamos há 60, 70 anos trabalhando nisso. Há mais de 60 anos eu trabalho nisso. E não me cansei. Tanto que estou conversando com vocês aqui hoje, muito feliz da vida. Obrigado, Aline. Bom, você é uma referência quando se trata de gibis e histórias infantis aqui no Brasil. As crianças te adoram e adoram suas criações, que as incentivam a desenhar, imaginar e até mesmo inventar novas histórias. Então, como é a responsabilidade de escrever e criar para essas crianças que ainda estão em processo de aprendizado? Você imagine-se no meu lugar, no meu papel, como eu estou satisfeito, feliz com o resultado do que eu faço. A partir do meu trabalho, a partir
das pessoas, crianças e depois jovens e depois adultos, que seguem mais ou menos o que eu faço, surgiram novos profissionais, novos desenhistas, mas não só desenhistas, arquitetos. Muitos arquitetos falam, olha, comecei a riscar, rabiscar, depois de ler sua revista. Outros se escreveram, se tornaram escritores, jornalistas. Então, eu fico muito feliz de ter sido uma referência, ou de ser uma referência, e daí isso me dá uma boa responsabilidade, uma maior responsabilidade. Eu preciso continuar fazendo um trabalho bonito, gostoso, limpo, de alguma maneira educacional, e ao mesmo tempo nas histórias, se a gente puder colocar referência de comportamento também, via os personagens, melhor ainda. Quem de vocês não conhece alguém, por exemplo, que é igual a Mônica? Ou igual a Cebolinha? Igual a Cascão, nenhum de vocês conhece, logicamente. Agora, as histórias, os personagens, são muito humanos, porque foram baseados em gente que eu conheço muito. Amigos, conhecidos, parentes e filhos. A gente, quando tem os filhos perto da gente, e eu trabalhava muito em casa no começo, eu via as crianças crescendo, brincando, brigando também, e ao mesmo tempo com seus hábitos, com a sua inteligência, esperteza e tudo mais, perto de mim. Em cima disso que eu observei, eu criei os personagens e eles explodiram, se transformaram em mitos, em modelos, em referências e tudo mais. Eu estou muito feliz de poder ter uma referência dessa natureza nesse país onde não há um hábito de leitura muito arraigado. Segundo a revista Galileu, sua mãe te ensinou a ler utilizando como material os balões de gibi que seu pai trazia para casa. E a leitura de gibis é algo bem didático. Você acredita que esse contato durante sua infância influenciou ou até facilitou o processo de desenvolver histórias lúdicas e didáticas para crianças? Como é este processo? Olha, realmente eu aprendi a ler no gibi, minha mãe lendo para mim primeiro, depois me ensinando a ler a letrinha, palavras, frases e tudo mais, foi uma facilidade para mim. Realmente esse processo me levou a fazer o que eu faço hoje. Eu comecei a observar não só a letrinha, ou a gramática, mas também me levou a observar figuras, desenhos, estudos de layout, estudos de proporções. Eu aprendi tudo. Na minha infância, aprendi a base de tudo que eu estou fazendo hoje. Logicamente, eu tive sorte, uma família que torceu pelo meu trabalho desde sempre, desde mãe, pai, vó, tia, tudo mais. Todo mundo, olha, eu desenho bem, olha, Mauricinho desenha bem, olha, faz mais um desenho, Mauricinho. Era Mauricinho no começo. E com isso eu fui treinando. Daí eu virei jornalista, depois de uns 18, 19 anos, virei jornalista. E no jornal, na Folha de São Paulo, chegava todo o material que os americanos mandavam para o jornal com as histórias em quadrinhos deles. Mas nesse material que eles mandavam, eles mostravam como é que eles faziam para vender, distribuir, fazer propaganda, fazer marketing. E eu era repórter naquele tempo no jornal. Daí eu pedi para o pessoal, para os diretores de redação, me darem todo o material que os americanos mandavam, para eu estudar como é que eu precisava fazer para, depois de desenhar, vender, distribuir e transformar numa coisa comercial, para eu poder viver disso. E eles me deram esse material. Então, durante 4, 5 anos, eu fui estudando esse material que chegava nos Estados Unidos para ver como é que os americanos faziam para dominar o mundo com histórias em quadrinhos. Era isso? Era assim, assado? Então eu comecei a adaptar tudo aquilo para o Brasil, para o que era possível fazer no Brasil, e deu certo. Mais uma vez, deu certo porque eu estava adaptando e fazendo uma coisa que eu sabia fazer. Eu tinha treinado bastante, eu lia muito. Na adolescência, eu lia um livro por dia. Viu, moças? Eu lia um livro por dia.
Isso ajuda tremendamente a vida inteira. O mais importante, que é a comunicação, que é você, além de tudo, você aprender português, escrever bem, se relacionar com muito mais facilidade com qualquer pessoa. Até hoje eu agradeço essas aulas, não, esse curso que eu fiz extracurricular na redação da Folha, vendo o material estrangeiro, como é que eles faziam. Então nós temos que, no caso de vocês aí, na profissão que vocês escolherem, veja quem faz o que vocês que querem fazer, quem dá certo, quem que está fazendo certo, quem vive daquilo, quem ganha dinheiro com aquilo, e imitem. Vão atrás do meu processo. Aprendam com quem dá certo. Ok? E com a chegada das redes sociais e da tecnologia, né, bastante coisa mudou nesse processo. E principalmente quando a gente pensa no contato com o público, principalmente, né, que agora a gente tem as redes sociais e tudo mais. E você acha que com a chegada dessas coisas, né, o desenvolvimento delas, o seu contato com o público, sobretudo infantil, aumentou? E tipo, o que você conseguiu tirar de decorrência disso? Jane, olha a maravilha que está acontecendo conosco. Eu e você conversando. Você está longe de mim, você não imaginava que ia me conhecer mesmo virtualmente. Então, a tecnologia, as novas modas, maneiras, facilidades eletrônicas, inclusive, tudo isso nos ajudou a ficar próximos, falando um com o outro, discutindo. Isso é maravilha, é um presente dos céus para a gente poder se conhecer melhor, mesmo que não seja presencialmente. Mas é uma maravilha. Então, tudo mudou para melhor. Vamos aproveitar bem isso, aproveitar tecnologia, aproveitar tudo que acontecer no mundo em termos de adiantamento tecnológico. Não vamos ficar para trás. Não podemos ficar admirando aparelhos parados, aparelhos ligados, mas sem eles. Todos nós temos que aprender a utilizar essa tecnologia para a gente poder se comunicar da melhor maneira. Em 2017 foi criada a Milena, a primeira personagem feminina negra da Turma da Mônica. Qual a importância da representatividade, principalmente para o público infantil? Veja bem, a Milena não foi o meu personagem negro primeiro, não foi o primeiro não. Primeiro foi o Jeremias, faz quase 50 anos. Depois vieram outros personagens que eram atletas, então também tinham já fama, né? Pelezinho era um personagem que funcionou muito bem, teve revista e tudo mais. O Ronaldinho Gaúcho, mesmo o Neymar. Então, eu já tinha personagem. Acontece que os personagens, principalmente baseados os personagens para entrar na Turma da Mônica, eles teriam que ter uma posição mais evidente. Eles teriam que ser protagonistas e não secundários. Eles teriam que fazer coisa, e teriam que estar no mesmo nível do Cebolinha, do Cascão, da Mônica e tudo mais. Daí então eu resolvi criar uma família negra, que é a família da Milena, que está sendo ainda estudada, montada, porque para mim falta ainda das características, da personalidade da Milena. Por enquanto ela está lá brincando com a turma, igual para igual, mas ela está precisando ser protagonista. Lógico, o ideal, o objetivo, é ela ter uma revista. Ela, a família, a mãe, o irmãozinho dela e tudo mais. Então, esse é o processo que eu vou desenvolver para que a gente tenha os personagens para valer mesmo, em igualdade de condições. Qual foi a sua inspiração para criar uma linha de gibis tão famosa como a Turma da Mônica? Você imaginava que os seus gibis causariam um impacto tão grande na vida dos brasileiros, sendo crianças, jovens ou adultos? Não, como eu falei antes, eu não imaginava que conseguiríamos tudo isso.
Mas daí comecei a ter surpresas. Primeiro, quando eu comecei a desenhar mesmo, as primeiras tirinhas de jornal, eu criei os personagens crianças, né? Baseados nas crianças que eu conhecia. Amigos conhecidos, parentes, filhos, mas crianças. E comecei a colocar no jornal. Daí eu comecei eu e o jornal começamos a descobrir, via as cartas que chegavam, que a comunicação que vinha era de crianças escrevendo sobre os personagens. Então as minhas histórias, eu não tinha planejado fazer história para um público adulto. Eu não tinha planejado fazer história infantil. Eu estava fazendo história infantil porque era o que eu sabia fazer. Mas a história infantil nossa pegou criança, jovem, adulto, e está pegando até a terceira idade. Isso foi um brinde que eu ganhei sem planejar. Aconteceu, gostei, permitiu que eu fizesse a Turma da Mônica jovem, e não está fora de cogitação eu fazer no futuro uma Turma da Mônica adulta, já com histórias diferenciadas, com temas diferentes, com temas um pouquinho mais evoluídos. Então, se estamos aqui, se tem público, e se nós sabemos fazer, vamos criar mais. Eu não estou parado, eu estou inventando coisa toda hora aí. De vez em quando o pessoal do estúdio fala, para com isso, já estamos muito ocupados. Se estamos ocupados, vamos contratar mais gente para ajudar. Então, se dá certo, por que não fazer? Só que sempre a gente tem que pisar bem firme no chão. Tudo que nós fazemos, ou criamos, ou planejamos, tem que estar muito bem planejada para a gente poder aguentar fazer, realizar, pagar salário e tudo mais. Temos conseguido fazer isso faz 60 anos. Então, acho que aprendemos. E você acredita que a leitura vem sendo incentivada de forma efetiva nas escolas? Qual que é a importância? E, se não, como a gente pode resolver? Olha, depende. A escola brasileira, num país tão grande como o nosso, ela tem seus currículos provavelmente criados, estudados, planejados pelas autoridades, ministério e tudo mais. Nesse país tão grande, com diferença de oportunidades até para os professores, até as dificuldades que eles têm, às vezes trabalhando em locais difíceis, de difícil acesso, com a parte social também muito prejudicada. É muito difícil eu falar, é importante todo mundo estudar, ler, saber ler e tudo mais. Teria que haver uma melhoria no esquema, no processo de ensino, no processo de orientação das crianças. Lógico que o ideal seria que todo mundo lesse e muito, como eu falei agora há pouco, né? Mas o Brasil tem muitos problemas ainda para serem resolvidos pelas autoridades de ensino. Então vamos aguardar que todo mundo abra os olhos e sinta a necessidade desse aperfeiçoamento para que o pessoal volte a ler. Já houve tempo em que o pessoal lia mais. Então vamos ler. O ideal também é o sistema editorial do Brasil tem mais facilidades, que haja distribuição mais facilitada do livro, que haja preços melhores também dos livros, que haja vantagens para as editoras trabalharem espalhando livros à mancheia, como dizia o Monteiro Lobato. Então, o ideal seria que todo mundo lesse muito, mas ainda estamos um pouco distantes do hábito arraigado, o hábito da leitura para muita gente. Eu li bastante. E vocês? Eu leio bastante também, né? A gente tenta. Também. Nesse período de isolamento, eu comecei a ler bastante. Opa, que bom! Eu também, eu li muito, assim. Na frente de exemplos. Que isso sirva de exemplos para colegas vocês, amigas, conhecidos e tudo mais. E quando vocês tiverem filhos, bota gibi na frente deles desde seguida.
Nossa, Com amor, certeza. tá bom? O Cebolinha, né? O personagem Cebolinha, ele falar daquele jeito, né? Com trocar o R no caso. Ele foi proposital ou foi, assim, alguma coisa que aconteceu em erro de digitação? Não sei. Eu conheci o menino que jogava bola com meu irmão lá em Mogi das Cruzes, que tinha o apelido de Cebolinha, porque ele tinha o cabelo assim, no alto, igual aqueles fios que saem da cebola em cima. Ele tinha o cabelo daquele jeito e trocava o R pelo R mesmo. Ele tinha problema. Então, eu não criei, eu não inventei. Eu olhei do lado e vi o Cebolinha brincando com o Cascão, que era o apelido de outro menino que estava brincando com ele e que não gostava de tomar banho mesmo. Não, eu não inventei muita coisa, como eu não inventei a Mônica. A Mônica era brabinha mesmo, minha filha. A Magali comia melancia, come até hoje. Olha só. Então, eu fui copiando a natureza, copiando assim, em volta de mim e colocando na historinha. Então, né? Agora a gente já está caminhando para o final e a gente queria saber se você tem alguma consideração final ou gostaria de falar algo para as pessoas que estão escutando. Bem, falei muita coisa aqui com vocês, falei muita coisa que serve também para outras pessoas que estão assistindo a gente. E o principal é o que eu acabei de falar também agora. Né? O principal é ler bastante. Ler. Ao mesmo tempo, logicamente, viver uma vida tranquila, seguir ética, seguir bom comportamento social, gostar do país. Mesmo com problemas que haja, nós temos que amar esse país. Esse país tem tudo para nos dar, tudo para nos oferecer. Então nós é que temos que oferecer ao país o melhor de nós também. Então, aí, acho que a mensagem mais importante é essa daí. É você ser um exemplo para as diversas pessoas que circulam em volta de você. Com certeza. Foi uma honra pra gente receber você aqui no nosso podcast. E eu fiquei também muito honrado em conhecer pessoas tão inteligentes como vocês. Um abraço para vocês. Obrigada. Então, né, Maurício, a gente agradece muito a sua participação e obrigado ao pessoal que está assistindo também. E se vocês quiserem, assistam os nossos outros podcasts. Você também, Maurício, fica aí o convite se você quiser ver os nossos outros podcasts. Muito obrigada por assistir e lembrem-se de se inscrever no nosso canal. Beleza! Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Guilherme, um abração para você também, do Maurício, do Cebolinha, da Mônica, do Cascão de leve, né? Então, a gente se vê qualquer dia desses, viu, Guilherme? Então, beijinho, Andressa. Um abraço, continue curtindo a Turma da Mônica e a gente tem muita coisa gostosa, boa, bonita, interessante para passar para você em cada revistinha nossa. Beijão. O Henrique de Mello, puxa vida, eu esqueci dele. Um abraço, Gustavo. Bianca, cadê a Bianca? Por que ela não está aí? Tá tendo aula. Tá fazendo uma coisa interessante também. Tá bom, Bianca? Um abraço para você também, tá? Oi, Vicky. Faltou você aqui na nossa roda de conversa, mas um dia a gente faz outro verso aqui e você entra, tá? Entra no quadradinho aqui. A minha tia, ela gosta muito de você. E aí ela tem aqui uma edição de aniversário da Mônica de 30 anos. Aí ela pediu pra eu te mostrar. Ela tem isso aí. Qual o nome dela? Nossa, e ela guarda com muito carinho. Madalena, obrigado aí pelo carinho com essa revista antiga aí, legal. Um abraço, Clara. Mais uma vez, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Cris. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, desligando. Até a próxima.